Olá, amigos, olá, irmãos do Grupo Espírita Divino Amor e Esperança. É com muita alegria, com muita gratidão, que estamos aqui hoje para conversarmos, para refletirmos um pouquinho sobre o tema que nos foi pedido, a melancolia nos dias de hoje. Então vamos à nossa leitura preparatória e depois a prece. Com certeza escolhemos o tema a melancolia, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, fungindo ao corpo que lhe serve de prisão. Em vão esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes, querendo-me resistir com energia a essas impressões que me enfraqueceram a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, quer dedicando-se à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E nesse curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-vos resolutos. Duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos em uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Então, meus irmãos, meus amigos, o pensamento sempre é nosso Mestre Jesus. Que Ele abençoe a todos nós, nos fortalecendo nas tribulações do caminho. Que possamos vencer a nós mesmos, Senhor, crescendo, melhorando, evoluindo, e fazendo também, pelo exemplo, a transformação daqueles que conosco convivem. Em Teu nome, Senhor, iniciamos então nossa atividade de hoje. Muito bem, meus amigos, esse pedido desse tema realmente nos traz muitas reflexões. A própria leitura já nos traz ali que o espírito de François nos mostra que há tristeza, que há apatia, que há uma saudade que não percebemos, dificuldades que caminhamos nos dias de hoje. A pandemia veio como ensinamento para valorizarmos a família, os amigos, para valorizarmos a oportunidade que Deus nos traz, a vida. Porque, como sabemos, ela é uma passagem. É um momento que viemos para aprendermos, para crescermos, para evoluirmos. E para também acertar alguns resgates que adquirimos no passado. Mas a melancolia é uma doença da alma, assim como a depressão, como outras nesse sentido, que muitas vezes nos trazem dificuldades para vencermos. Claro que é normal, natural, que fiquemos tristes pela perda de um ente querido, da perda do emprego, uma desilusão amorosa, uma doença mais grave. Mas isso não deve fazer morada em nosso coração, em nossos sentimentos, para que não se torne uma patologia
uma doença que deverá ser tratada por medicações, por médicos e muitas vezes também com apoio espiritual, com apoio na casa espírita. O que é então melancolia, meus amigos? Se trata de uma etapa da tristeza mais profunda e mais prolongada. Então, é isso que dissemos antes. É natural que nos sentimos tristes. E ali, a reflexão é muito bem trazida na obra, no texto em que lemos. Então, ao verificarmos esse processo, a apatia, o isolamento, o desânimo, são situações que devemos refletir se isso está trazendo alguma coisa para nós, ou aquelas pessoas que nós convivemos, que nós amamos, os nossos filhos, a esposa, o esposo, os nossos pais, nossos irmãos, os nossos amigos. Às vezes nós estamos um pouco desanimado, mas devemos refletir se realmente é um estado momentâneo ou se aquilo se persiste. Muitas vezes o isolamento, aquela pessoa que se isola dos outros. Vamos ter cuidado. E aquela apatia natural, a pessoa que está sempre apática, que nada, digamos assim, afeta no sentido de tanto faz, tanto fez, como se diz, né? Então devemos ter esse cuidado. Então isso vai atrapalhar com certeza a nossa vida social, nossa vida em comunidade, nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, como falamos, o nosso trabalho profissional, que é muito importante para todos nós. Mas devemos ter um olhar, meus amigos. Nós que já temos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, como o grande caminho a todos nós. Muitas vezes perguntamos, como se fosse uma fórmula mágica, como é que nos atuamos à frente às nossas dificuldades, às nossas dores, enfim. Nós queremos uma resposta que possa, como se fosse um toque mágico para resolver. Não temos. A doutrina espírita em si já é o caminho libertador a todos nós. Se pegarmos o Evangelho em todos os seus itens, percebemos que é uma construção do autodescobrimento. É uma construção de enxergarmos as ferramentas para uma vida melhor. Vamos enxergar ali no Evangelho o caminho à felicidade. Mas como muito bem diz o texto, a felicidade ainda não é nesse mundo. Pelo menos aquela felicidade ideal que nós imaginamos que um dia poderemos ter. Tem um ditado muito conhecido, que eu gosto muito, indiano, diz assim: no fim, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou ao fim. Não chegou ao fim, meus amigos. Nossa caminhada evolutiva é o passo a passo, é as existências sucessivas, é o aprendizado que nós vamos adquirindo através dos tempos. Por isso, não devemos nos angustiar. Claro que é natural, como falamos, sentir alguma tristeza, algum sentimento que muitas vezes nós não entendemos bem. Lendo uma vez também sobre melancolia, é como se fosse saudade de uma coisa que não lembramos. E fecha tudo com o que a doutrina nos diz. A saudade de um ente querido que se ficou no mundo espiritual, que nós conhecemos bem. Existe a família espiritual e a família corporal. E sabemos também que essa família espiritual é muito maior, é muito mais abrangente que a nossa família corporal. E que viemos aqui, como falamos, para um estágio. Claro que esses espíritos que vão se juntando a nós são entes queridos, são afins, na sua maioria, que vêm as dificuldades de convívio que nós temos muitas vezes, meus amigos e irmãos.
é de, justamente, por sermos imperfeitos. E também porque somos diferentes. Um pensa de uma maneira, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu caminho. Muitas vezes o que não é bom, que nós percebemos que não é bom para ele, a pessoa não vê assim, não enxerga dessa maneira, porque ele tem a sua verdade. Então, justamente, essa oportunidade de estarmos juntos na família é um aprendizado muito grande. É um aprendizado muito grande para a transformação de cada um de nós. Então, quando estivermos mais melancólicos, mais tristes, mais abatidos, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a Jesus, a Deus, aos mentores amigos, que nos compensem, que passe aquela sensação ruim, que nos mostre um caminho. E outra coisa, meus amigos, o trabalho no bem, ele é fundamental. Até mesmo, ele diz assim, mas eu não tenho como trabalhar agora, eu estou isolado aqui na minha casa, estou sozinho, me sinto angustiado, me sinto melancólico, me sinto triste. Mas o telefone, a internet nos ajuda a isso. Podemos conversar com as pessoas. Quantos de nós já nesse período de pandemia, que estamos em casa, não lembramos de um amigo que há muito tempo não víamos? Ligamos para ele. E ele vai ficar feliz. E nós também. Porque quando temos afinidade, a energia é boa, é positiva. E nos faz bem conversar com quem amamos. Mas não vamos pensar só nessa questão aí. Mas aqueles que estão... Se temos uma tia, um tio, um amigo que está isolado, está sozinho, não tem companhia, vamos fazer também o nosso papel de ligar para ele. Vamos gerar uma energia positiva, uma energia de amor, uma energia de compaixão por aquele que está lá sozinho e que vai nos ajudar, com certeza. Outra coisa é refletirmos sobre aquilo que nós temos. A saúde, o bom relacionamento, coisas que nós temos que são positivas, que muitas vezes nós não enxergamos. Nós não enxergamos, meus amigos. Agradecemos a Deus pelas coisas que temos. E vamos valorizá-las, porque isso vai nos ajudar também a passar esses momentos que estamos atravessando, que logo adiante ali vai vencer. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, e é verdade. Já falamos aqui um pouquinho sobre isso. Estamos no período de pandemia já depois dos 60 anos, com algumas doenças já, né, aquelas que a gente tem que se cuidar mesmo. E muitas vezes nós não temos com quem conversar. Mas Jesus está conosco. Ele está sempre próximo de nós. Mas não é aquela perfeição, não é aquela a ideia de Jesus estar ao nosso lado, como se diz. Ele está ligado a nós pelo pensamento. E basta que nós, só em pensar em Jesus numa prece, só pensar no Mestre, no seu amor pela humanidade, na sua passagem aqui no planeta, já nos sentimos bem. Porque Jesus é aquele Espírito que está lá no 625, o nosso modelo e guia. Ele está conosco. Mas nós é que temos que permitir que Ele se aproxime dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos também. É uma obra chamada Premissas do Reino. Amélia Rodrigues, Espírito, e Divaldo Franco, pela sua psicografia. Um capítulo chamado Paralítico de Cafarnaum. Talvez alguns dos irmãos já tenham lido esse capítulo. É de uma beleza ímpar, meus amigos. A obra como um todo, assim como Boa Nova, do Chico Humberto de Campos, essa também vem desenvolvendo sobre as passagens de Jesus no mundo, quando esteve conosco. Natanael ben Elias, paralítico de Cafarnaum. Ele vivia numa cama, com febres, com dores, não se movimentava. E sempre, ou melhor, quando ouviu falar em Jesus, ele tinha certeza que Jesus poderia curá-lo.
Certo dia, em Cafarnaum, Jesus então avisava Simão Pedro, iria passar o dia lá com ele. Jesus já tinha começado as suas pregações, as suas curas. Natanael ficou sabendo e pediu então para os amigos que o levassem até Jesus. Levantou-se muito cedo, ele foi carregado através de uma maca. Chegando lá, a casa de Simão Pedro já estava lotada, não tinha como acessar à frente a presença do mestre. Os amigos então fizeram uma volta nos fundos da casa de Pedro, usaram uma sacada que tinha, subiram ao telhado, tiraram as telhas e baixaram Natanael ben Elias à frente de Jesus. Quando Jesus olha a Natanael, pergunta ele: tu acreditas, Natanael ben Elias, que eu posso curar-te? Ele assim: mestre, como sabes, me conheces? Como sabes o meu nome? Eu sou o bom pastor, respondeu Jesus, e conheço nominalmente a cada uma das minhas ovelhas. Te conheço desde ontem. E se acredita que posso te cuidar, lá, lance mão dessa maca, levanta-te e anda. E foi o que aconteceu na passagem do Evangelho que todos nós conhecemos. E aqui nos mostra Jesus. Em outras passagens também, quando as pessoas chegavam a ele tratava uma pessoa diretamente do nome. Porque Jesus conhece a todos nós, meus amigos. Ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele é o mestre, nós somos os aprendizes. Então, ainda temos dificuldades por sermos aprendizes. Não somos o mestre, somos o aprendiz. Então, estamos desenvolvendo aquilo que Jesus já desenvolveu, que eram os sentimentos, ao seu patamar maior. Nós chegaremos lá também. Então, Jesus está conosco, meus amigos. Temos confiança, temos fé. E com certeza, esses dias que daqui a pouquinho já vai passar. Mas Jesus está no comando. Ele é o governador sideral da Terra. Ele está responsável perante Deus, pelo planeta e por nós. Espíritos aqui encarnados e aqueles que pululam em volta da Terra, os desencarnados. Então tenhamos coragem, tenhamos fé para vencer essas dificuldades que estamos passando. Deixando nosso abraço aqui carinhoso a todos e agradecemos pelo convite mais uma vez. Que a paz do Mestre Jesus, desse Mestre amoroso, nos envolva sempre. Que assim seja.